Belezinha, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, aula de número 19, vinculada a esse curso de Mecânica dos Meios Contínuos, né? Na verdade, essa aula, assim, ela está sendo prometida já há muito tempo. Esse curso ele começou a ser gravado ano passado, né? E aí eu, no final do semestre já estava muito cansado, sem tempo, sem energia. Eu encerrei o curso onde eu consegui meio que encerrar naquele semestre e ficou faltando esse conteúdo que eu queria ter gravado, não consegui me organizar para gravar. Até algumas pessoas que fizeram o curso na época chegaram a me pedir. E aí agora, assim, um ano depois, eu oferecendo esse curso de novo, num outro contexto, consegui me organizar melhor, inclusive usando aquilo que já foi gravado aqui no canal desse curso especificamente. E agora eu estou encerrando esse novo semestre letivo com esse espaço na agenda para poder gravar essa aula que ficou prometida há quase um ano, ou até mais de um ano, e que agora está sendo aqui realmente finalizada. Eu não esqueço assim as coisas não, eu só não consigo fazer tudo. Mas eu lembro, fica na minha cabeça, e se em algum momento assim eu tenho a oportunidade de chegar e fechar essa Gestalt, eu vou lá e faço um esforço para fechar, e eu sinto que chegou agora esse momento de fechar esse assunto que é tão interessante, que são as coordenadas não ortogonais. Mas antes de a gente entrar nos detalhes aqui da aula de hoje, eu queria só dar um recado bem rápido para vocês, que é o clube de assinaturas do Ciência e Brisa. Então agora a gente recentemente abriu esse espaço, no qual a gente tem tido ali uma troca um pouco mais interna assim, entre alguns membros que financiam e apoiam o Ciência e Brisa. Então é um clube privado de assinaturas. Caso você sinta no seu coração de contribuir com o canal, será muito bem-vindo. Aqui no canal você vai encontrar as informações, o caminho, o link para se tornar um membro, tá? Então seu apoio será muito agradecido. A ideia é que esse apoio seja utilizado para que eu consiga divulgar um pouco mais o canal e fazer com que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos gratuitos assim do Ciência e Brisa, para que essas ideias, essas loucuras cheguem num número maior de pessoas, tá? Dito isso, vamos então realmente para o que interessa, que são coordenadas não ortogonais. Então a minha ideia aqui na aula de hoje é apresentar uma forma para a gente poder representar vetores num primeiro momento, depois até isso vai ser estendido para tensores, em um sistema de base que não é necessariamente ortonormal. Quando a gente pensa na base canônica, assim, que a gente está acostumado a utilizar nos nossos contextos de representação, essa base canônica ortonormal, ela segue algumas premissas, né? Uma delas é de que o produto escalar é I, escalar é J, quando a gente faz a soma de I e de J variando de 1 a 3, seja igual a um delta de Kronecker, né? O que significa que essa base ela é ortogonal e que esses vetores de base eles têm comprimento unitário, então ela é ortonormal. Além disso, de fato, esse produto triplo é 1, escalar é 2, vetorial é 3, e ele é diferente de zero, o que indica que nenhum desses vetores está um em cima do outro, eles têm sempre um ângulo entre eles. A minha ideia aqui, então, é começar esse assunto introduzindo uma base 2, que está bem aqui na tela mesmo, que é uma base BI, em vez de ser uma base EI, e que essa base ela também obedece essa ideia aqui de que B1 escalar, B2 vetorial, B3 é diferente de zero, ou seja, não tem nenhum vetor ali amontoado um em cima do outro, mas BI escalar BJ não vai ser igual ao delta de Kronecker, tá? Então eu começo com essa ideia central, e é essa base 2 que eu vou trabalhar ela aqui na aula de hoje para a gente ver como eu poderia escrever um vetor A qualquer dentro dessa base, ou seja, como as componentes de um vetor A vão se comportar nessa base de referenciação, né, dado que a gente conhece a condição de A numa base canônica ortonormal. Então, o que a gente vai assumir aqui? Então, primeiro, essa consideração de que tem duas bases, né? No espaço euclidiano R3, a base 1 é a canônica, ortonormal, a base 2 é a base não ortogonal, é a base B. Tá? Então, considere ainda a existência de um tensor cartesiano de segunda ordem, que eu vou denotar por B, B tensor. Esse tensor B ele é responsável pela transformação dessa base canônica ortonormal nessa base não ortogonal de interesse. Então a gente viu já que tensores cartesianos de ordem 2, eles são transformações lineares que operam transformando um vetor de um dado espaço vetorial em outro espaço vetorial. Então, assim, levam vetores a continuarem sendo vetores, mas eles vão alterar essas componentes ou formas de representação. Então, se EJ, né, é uma base canônica ortonormal e BI é uma base
não ortogonal de interesse, vai ter um tensor B que se você fizer B e J é J, esse cara vai dar as componentes B e I, tá? Repare que eu estou usando uma notação aqui interessante, que é a seguinte. Quando eu ponho EJ, eu ponho um chapéuzinho em cima para falar que esse cara é um vetor, né, ortonormal. No B, eu estou usando um BI e pondo um símbolo de vetor embaixo, o que poderia parecer assim redundante com a própria lógica de operação da notação inicial, porque se tem BI já é um vetor. Então é um BI que tem um chapéu ainda para um tio para falar que é um vetor? Sim, porque B1, B2 e B3, cada componente desse sistema B é também um vetor, porque eu posso querer escrever B1 em termos de E1, E2 e E3. Então eu acho que essa nomenclatura assim, ela deixa a coisa mais clara, que esse cara, claro, é um vetor, mas não é qualquer vetor, é um vetor assim de base. Porque cada base vai poder ser referenciada em termos de uma outra base. Entende? Então B1 é todo um vetor, B2 é todo um vetor e B3 também. Não são só componentes escalares de um vetor qualquer, porque formam uma base, beleza? Então é só essa ideia de nomenclatura. Então considere agora também um vetor A, e esse vetor A, ele tem componentes, aqui ficou meio zoado, mas seria assim, ó, alfa 1 asterisco, alfa 2 asteriscos e alfa 3 asteriscos. No sistema BI, acabei de falar isso, poderia inclusive frisar aqui que esse sistema BI é uma base, só para pôr esse carinha aqui, de tal sorte que o meu vetor A ele vai ter essas componentes. Então, alfa 1, como eu falei, alfa 2, alfa 3 estrela, B1, B2, B3. É uma forma de representação desse vetor A, né, num sistema BI. Agora, se a gente escreve as componentes, né, desse vetor de base, explicita elas em termos desse tensor B, inclusive vou pegar uma letra aqui, uma fonte laranja, que eu consigo circular melhor, beleza? A gente teria isso aqui, ó, como eu falei, B1, B2 e B3. E cada um, né, usando essa forma aqui de relação entre B, vetor de base, e B, tensor de segunda ordem. Eu sei, galera, é a mesma letra, vocês podem ficar chateados, isso é péssimo, mas é isso aí, é o que estava nas minhas notas de aula, quando eu escrevi isso há muitos anos atrás, e eu estava ontem à noite cansado, preparando essa lousa, e fui meio que copiando um pouco que estava ali, pensando, mas não quis quebrar muito a cabeça, pensando num novo símbolo, então lidem com isso. Tem dois índices aí, o B e J, então tensor de cartesiano de segunda ordem, que vai transformar essa base canônica na base B, né, não ortogonal, beleza? Então, não vou ficar muito tempo aqui nessa equação 3, vamos só lembrar que a gente está aqui então considerando, existe uma base canônica, existe uma base não ortogonal, E e B. Essa base não ortogonal, ela se relaciona com a base canônica por meio de um tensor cartesiano de segunda ordem, tensor B e J. Existe um vetor A qualquer que possui componentes alfa 1 estrela, alfa 2 estrela, alfa 3 estrela, nesse sistema de base BI. Então temos também a equação 2. E eu posso representar B1, B2 e B3 em termos do tensor B, usando essas relações, e eu vou ter uma correspondência de A, que a princípio tem componentes, né, alfa 1, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela, nesse sistema BI, em termos do sistema ortonormal canônico. Ufa, que loucura. Vocês devem, assim, agora estar imaginando já o que a gente vai fazer. Vai representar A em termos de E, usando a equação 1. Tá claro? Então, fazendo isso, eu vou ter, então, o meu vetor A em termos da minha base canônica ortonormal, e eu vou ter aqui componentes que vão envolver alfa 1 estrela, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela, que são as componentes de A no sistema B, e todas as 9 componentes do tensor cartesiano de segunda ordem B, tensor que transforma a base canônica ortonormal na base B não ortogonal. Tá claro? Espero que esteja. O bom da aula da lousa aqui é que você dá um pause e vê e tal, eu acho que é melhor para você se organizar. Bom, então, essa equação aqui, que não tem número, eu vou tentar representar ela em termos de um sistema linear, da seguinte forma. Eu tenho A, que seria o meu vetor, que seria meio que um termo fonte. Eu tenho aqui uma matriz dos coeficientes, que no fundo é o tensor cartesiano B, segunda ordem. E eu tenho uma coisa solução, que seria o X, que seriam as componentes alfa 1 estrela, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela. Tá?
Isso aqui eu poderia então organizar, né, como se fosse A vetor igual a B transposto escalar alfa estrela. Então, aqui, se eu penso nisso como um sistema linear, eu posso aqui aplicar a regra de Cramer para obter quem seria a solução do vetor alfa estrela na direção 1, por exemplo, alfa estrela 1. Então, fazendo aqui a regra de Cramer, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque isso aqui já está meio que consolidado, uma coisa bastante, né, quem já viu álgebra linear, enfim. Eu vou ter uma razão entre dois determinantes. Você vai montar aqui o determinante usando a coluna, né, que não corresponde ao termo que você quer saber. Então aqui é alfa 1, estrela. Então você elimina essa coluna 1 aqui desse vetor B, junta esse B com esse A e aparece aqui um determinante, então, A e B. Aqui embaixo um determinante, né, da matriz dos coeficientes. Eu posso trocar aqui algumas ordens de linha por coluna, mantenho os mesmos determinantes, está vendo aqui. E aí, essa razão aqui, se eu calculo na mão os determinantes, e penso, na verdade, nos determinantes como produtos mistos, né, eu vou ter que alfa 1 estrela vai ser A escalar B2 vetorial B3 sobre B1 escalar B2 vetorial B3. Então, olha que doideira. Vamos parar aqui, vamos respirar e vamos tomar uma água para recuperar o fôlego enquanto vocês refletem sobre o que acabou de acontecer aqui. Vou até tirar aqui o zoom, que aí você pode então congelar a imagem, salvar, bater retrato enquanto eu bebo a minha água. Apliquei aqui a regra de Cramer, resolvi alfa 1 estrela, e aí tem uma correspondência que é muito interessante entre o vetor A, as componentes de base desse sistema não ortogonal e os valores das componentes do vetor A escrito nesse sistema de base. Eu acho que está mais ou menos claro aqui a ideia. E eu poderia fazer a mesma coisa para alfa 2 e para alfa 3 estrela. Por enquanto, é aonde estamos. Vamos então prosseguir. Esses resultados aqui eu poderia resumir da seguinte maneira. Repara que tanto alfa 1, calma aí, deixa eu pegar aqui, alfa 1 estrela, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela dependem de A. Aqui, ó, aparece A e aparece A. Esse A vem, tá aqui, ó, A e A. Beleza? Todos eles envolvem o vetor A. E aí é A escalar alguma coisa. E essa alguma coisa muda se é alfa 1 estrela, se é alfa 2 estrela ou se é alfa 3 estrela. Eu vou chamar então essa alguma coisa que multiplica o vetor A de B1, B2 e B3, mas eu pôr o 1, o 2 e o 3 lá em cima, não embaixo. E aí, claro, B1, B2 e B3 vão ser dados por essas relações. São vetores, envolvem aqui um produto vetorial em cima e envolvem aqui um produto misto embaixo, que é um escalar. Beleza? Repare o seguinte, que interessante. Se eu pego, por exemplo, B1, escalar B1 lá em cima, então B1 embaixo, escalar B1 em cima, eu vou pegar aqui esse B1 que está aqui, ó, que é o B1 em cima, e vou multiplicar B1 embaixo e escalar esse cara. Vai dar B1 aqui, escalar o resto. Esse resto aqui, ó, é o próprio B1 que está aqui. Ó. Estão vendo? Beleza. Então isso vai dar 1. Né? Se eu faço B1 embaixo escalar B2 em cima, eu vou pegar B2 aqui em cima, que é esse cara aqui que apareceu aqui, e vou multiplicar B1 embaixo escalar esse cara. Vai dar B1 escalar B3 vetorial B1 sobre esse produto misto. Se eu abro aqui esse determinante de B1 escalar B3 vetorial B1, no final das contas, eu não vou gastar muito tempo aqui não, mas a abertura desse determinante vai dar isso daqui, ó, que está na tela. Pode copiar. Bate um retrato, bate um retrato. Aqui eu vou ter B1 que multiplica isso daqui, B2 que B1, 2 que multiplica isso daqui. Aqui eu tenho um sinal de igual, ou seja, já fiz alguma coisinha aqui, multipliquei as componentes, estão aqui assim, ó, fui abrindo, bonitinho. E aí deu esses caras no final, e repare que eu tenho aqui, ó, B1, B1 em vermelho, B13, B32, menos a mesma coisa. Então esse cara corta, esse cara corta, esse cara de laranja corta, e aí não fica difícil você observar e perceber que B1 embaixo escalar B2 em cima é 0. Então, para casa,
você pode calcular as 9 componentes desse produto BI embaixo, escalar BJ em cima, e você vai mostrar que no fundo essa operação, ela sim é um delta de Kronecker, ou seja, vai dar 1 quando o I for igual a J e vai dar 0 quando o I for diferente de J. Então, o que aconteceu aqui foi uma coisa fantástica, que é o seguinte, eu comecei com uma base não ortogonal, que é a base B. E aí, a própria premissa de que deve haver um tensor cartesiano de segunda ordem B, que transforma essa base canônica ortonormal na base BI, e de que um vetor A ele poderia ser escrito nessas duas bases, o que não é nada de absurdo, porque a base, né, é uma referência que eu uso para escrever as componentes daquele vetor. Essa premissa simples, no fundo a premissa aqui central é de que existe uma base não ortogonal e existe um tensor que transforma, né, as componentes da base ortonormal nessa base não ortogonal. E aí, essa ideia central, após um breve desenvolvimento, ela levou a gente à definição de um certo tipo de vetor que depende das componentes dessa base não ortogonal, que é o vetor B em cima, e que esse vetor B em cima, ele tem uma ortogonalidade com o vetor B embaixo, que em si só é uma base não ortogonal. Ou seja, B embaixo, escalar B em cima, é um delta de Kronecker. Tá? E aí aqui, isso permite a gente definir algumas nomenclaturas. E a parte importante aqui, vamos definir então essas nomenclaturas para a gente poder depois continuar. A ideia é que, após introduzir essa ideia, eu dei um exemplo de aplicação bem bacana assim, dentro do contexto da mecânica dos meios contínuos, dessa representação não ortogonal no campo da descrição de modelos constitutivos dependentes do tempo, dentro do que nós entendemos como fluidos viscoelásticos. Então vão aparecer coisas muito loucas daqui a pouquinho. Peço só um pouquinho mais de paciência para a gente passar por esse processo da parte de fundamentos, né, de definição, de nomenclatura, porque a gente vai chegar na física logo logo. Tá? Então, em termos de nomenclatura, a gente fala o seguinte, que se A é igual a alfa 1 estrela B1, alfa 2 estrela B2, alfa 3 estrela B3. Então, alfa 1 estrela, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela seriam as componentes contravariantes do vetor A associadas à base contravariante BI. A gente vai dar o nome de contravariante a essa base não ortogonal na qual a gente vai representar o vetor A e que é genérico. De tal sorte que eu poderia então representar alfa 1 estrela, alfa 2 estrela e alfa 3 estrela usando o próprio vetor A e essa outra base, que o índice aqui é superior, dessa forma compacta de representação aqui. Ó. A vai ser igual, cadê? Aqui na caneta. A escalar BK em cima, projetado em BK embaixo. Então esse cara aqui embaixo que eu estou projetando, ele é uma base contravariante para representar o vetor A, e esse cara aqui seriam as componentes contravariantes desse vetor A expressas nessa base contravariante. Por outro lado, a gente também pode inverter a coisa e representar esse A na base B superior, projetando o vetor A na base B embaixo e pondo B superior em cima. Isso aqui seria uma base covariante e esse alfa K, que é diferente de alfa estrela K, seriam as componentes covariantes do vetor A. Então existe uma correspondência entre base covariante e base contravariante, que são duas bases não ortogonais, mas que entre si elas carregam uma certa relação de ortogonalidade, talvez, não sei se seria a palavra correta, porque a multiplicação dos vetores de base de uma base covariante pelos vetores de base de uma base contravariante, isso vai gerar um tensor identidade, assim, né? Se eu pego essa multiplicação escalar e uso isso, na verdade, como componentes de um tensor de segunda ordem, ou seja, a BK embaixo escalar, BJ em cima é um delta de KJ, por exemplo, tá? Então, temos bases covariantes, bases contravariantes, ambas são bases não ortogonais, mas entre si elas têm uma certa ortogonalidade. Vamos então
dá aqui aplicações, essa parte que eu acho que é mais interessante, desses sistemas de coordenadas não ortogonais na mecânica dos meios contínuos, falando um pouquinho sobre modelos constitutivos de materiais viscoelásticos, tá? Então, para a gente falar sobre esse assunto, a minha ideia aqui, esse curso ele tem essa característica. Eu vou lançando as ideias, mas eu não fico me aprofundando muito tempo em nada, porque a minha ideia aqui é dar um overall de fundamentos, de cinemática, de modelos constitutivos e de equações de balanço. Falar de física e de matemática, para que a gente possa ter assim ferramentas básicas assim para lidar com a descrição, com o entendimento, com o estudo do comportamento de meios contínuos, tá? Então eu vou assim dar um exemplo de aplicação aqui, mas assim, mais detalhes sobre essa parte, eles vão ser dados evidentemente num curso, por exemplo, de dinâmica de fluidos não newtonianos, né? Pelo menos é o curso que a gente tem aqui na UNB de pós que lida com esse assunto, que é um curso que é ministrado pelo professor Francisco Ricardo, que é um excelente curso que eu cursei há muito tempo atrás, na época do meu doutorado aqui na UNB. Então a minha ideia aqui é dar uma visão geral. E essa visão geral começa pela definição do que seria um material viscoelástico. Esse material é um material que ele tem ao mesmo tempo características viscosas e elásticas. Ou seja, ele se deforma continuamente sob a ação de uma tensão tangencial, como é o caso de um fluido, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de memória. Ele lembra um pouquinho de um estado anterior no qual ele se encontrava, como um caso de um sólido elástico, né, um sólido Hookeano. Então, um exemplo de aplicação de um material desse seriam soluções poliméricas, né? Aqui eu tenho uma figurinha que eu tirei de um artigo, que eu vou inclusive compartilhar com vocês, que é um artigo até do Vortex, do grupo, de 2007, muito antigo, em que eu tenho um desenho de uma macromolécula toda enroladinha aqui, ó, bonitinha, e que na presença de um escoamento, de um flow, ela se estira aqui, né, porque ela tem essa elasticidade, e isso assim, é um exemplo de aplicação do uso de fluidos viscoelásticos, no caso, soluções poliméricas. O Bush tem até um livro, Dynamics of Polymeric Liquids, né, em que ele fala um pouco sobre esses caras. O que são essas soluções poliméricas? Elas são soluções formadas pela adição de um polímero, geralmente de alto peso molecular, dentro de um líquido base. Então, no caso, por exemplo, poliacrilamida, é um polímero, que é no caso essa molécula aqui, ó, grandona aqui, ó, isso aqui é poliacrilamida. Cadê? Esse cara aqui. É um polímero de alto peso molecular, que esse polímero, na sua microestrutura, tem uma característica assim, de uma que a gente chama de random coil, né? É uma coisa toda enrugadinha, mas que num flow ele se estira. E esse estiramento dessa macromolécula na direção do escoamento, que acontece numa escala de tempo de entendimento dessa molécula, do que acontece em torno dela, e depende evidentemente do peso molecular do polímero e tal, essa possibilidade ela tem aplicações bem interessantes, por exemplo, na questão de redução de arrasto e escoamento turbulento. Então a gente sabe da literatura, e eu quero mostrar aqui um exemplo de artigo, que se eu adiciono partes por milhão, ppms, partes por milhão, eu falei milhão, né, porque eu quis falar milhão no plural, falou partes por milhão, partes por milhão de poliacrilamida na água, ou seja, pouquinho desse polímero na água, de tal sorte que você não muda tanto assim as características físico-químicas da água, porque são ppms, mas você pode mudar bastante esse arrasto que essa solução polimérica de água mais poliacrilamida iriam experienciar conforme elas fossem escoar, por exemplo, num tubo, num escoamento turbulento. Isso aqui é um estudo que eu me dei o trabalho de baixar o artigo e tal, do professor Francisco Ricardo Cunha, junto com o Marcelo Andreotti, que foi bem veterano meu, que fez doutorado em Grenoble, fez mestrado aqui na UNB no Vortex, e esse trabalho assim, é um trabalho vinculado ao trabalho de mestrado do Marcelo Andreotti, que inclusive assim, ganhou um prêmio da Petrobras na época, que tem, não sei se ainda tem esse prêmio, mas tecnologia de dutos, né? Porque ele mostrou um exemplo fantástico de aplicação desse uso, né, da solução polimérica para reduzir arrasto num escoamento turbulento num canal. Então aqui está o artigo, esse é o nome, depois pesquisem aí, baixem. Aqui tem o DOI do artigo, deixa eu dar até um zoom para mostrar algumas questões. Então aqui é um trabalho bem bacana, assim, que eles usam, né, laser, velocimetria por laser, assim, para poder fazer medição de sinal de velocidade instantâneo, para você ver essas flutuações temporais de um escoamento turbulento em vários pontos do espaço, e aí com isso você consegue caracterizar
esse tensor de Reynolds das flutuações turbulentas. Para quem não sabe muito sobre turbulência, tem um curso aqui nesse canal do Ciência e Brisa de modelagem numérica da turbulência que eu gravei semestre passado, e ali também é um curso bem simples, condensado, em que eu dou um overall bem bacana assim dessa coisa assim de modelagem computacional da turbulência. A gente tem essas flutuações de velocidade que elas geralmente são representadas em termos de um tensor que está associado a um aumento local do atrito mesmo, né? Do aumento até mais do que local, mais bulk mesmo, do atrito que um fluido escoando nesse regime turbulento vai experienciar. Porque você pensa num escoamento de água num tubo que de repente entra laminar e transiciona para um estado turbulento, essas flutuações de velocidade, esses vórtices que vão girar ali dentro desse escoamento, vórtices grandes que vão dissipando energia para vórtices médios, nessa cascata de dissipação de energia, que é muito bem explicada pela teoria do Kolmogorov, que é uma coisa mais linda do mundo. Quando você olha para essa dinâmica, alguém tem que estar dando energia para girar esses vórtices, cara. E quem vai dar é o escoamento. Então você vai ter que gastar mais energia para bombear um fluido de A para B se eu estiver escoando no regime turbulento. Porque você vai ter que dar energia útil de bombeamento que vem da bomba para alimentar a flutuação de velocidade. Tá? Então essas flutuações de velocidade elas estão associadas a um tensor de Reynolds que ele é caracterizado experimentalmente por meio de medições com... tá me faltando aqui a palavra agora, cara. Como é que é o nome daquele negócio que mede velocidade? Anemometria laser, isso, eu lembrei, anemometria. Então você pega um anemômetro laser que lança 2 feixes de laser aqui no meio do escoamento e em função de como esses feixes batem lá no fluido, eles vão ser defletidos de um jeito ou de outro e essa deflexão é captada aqui no anteparo e você consegue então em função disso medir localmente, né, esses perfis de velocidade. Com isso você consegue caracterizar a intensidade do arrasto mesmo de origem turbulenta aqui nesse escoamento. E aqui esse artigo ele explica esse mecanismo de redução de arrasto em termos de uma anisotropia de tensão que inibe flutuações transversais de quantidade de movimento, né, transporte de momento por flutuações turbulentas. O que acontece, cara? Então a turbulência tem esse fenômeno, ela vai dissipando energia e quando essa macromolécula é estirada, ela meio que dá uma inibida nessas oscilações transversais e aí você então tem menos energia útil do escoamento sendo utilizada para alimentar a vórtice turbulenta, é mais ou menos essa ideia. Esse trabalho aqui, ele assim, faz uma análise teórica, tem solução numérica, bate com experimento, é um trabalho assim fantástico, maravilhoso, lindo, excepcional, como tudo assim, cara, que o Francisco, né, cara, faz assim no grupo. Esse cara é um cara absolutamente brilhante, foi meu orientador de doutorado, é um cara assim que não faz nada mal feito, sabe? É um exemplo mesmo para mim, inclusive, nessa questão de como ser um cientista. Então é um trabalho lindo, recomendo a todos assim depois que pesquisem. E aí a ideia que eles reportam aqui é uma redução, cara, de 65% para uma concentração de 350 ppm. Então é uma coisa assim muito significativa. Aqui tem uma tabelinha mostrando assim concentração em ppm e aqui o fator de atrito medido, né? Então você vê assim, essa aqui é a redução, drag reduction, sei lá, é a redução no fator de atrito, né? Imagino que D é de drag, R, sei lá, friction. E aqui tem então 65% para um caso mais extremo, mas você vê que tem assim um decaimento consistente, né? Um aumento consistente de redução de arrasto em função do aumento da concentração da poliacrilamida. Aqui é um gráfico que mostra o inverso da raiz quadrada do fator de atrito em função da fração volumétrica de partículas. Então, se está subindo é porque está diminuindo o F, eu estou então reduzindo o arrasto, aumentando a concentração de poliacrilamida. É um trabalho maravilhoso que mostra um exemplo de aplicação desse material, que é um material viscoelástico. Tá? Então, para a gente entender como é que a gente pode aplicar esse conceito de representações em bases não ortogonais para descrição de modelos constitutivos de materiais que têm essa característica combinada de serem meio viscosos e meio elásticos, a gente pode pensar nesse caráter viscoso-elástico em termos de molas e amortecedores. Então aqui eu fiz um desenhozinho, muito very crazy, para falar o seguinte: se eu estou aqui num fluido viscoso e a viscosidade tem essa característica dissipativa, eu posso entendê-la como um amortecedor. Então,
um elemento conceitual hipotético de um fluido viscoso, e esse fluido vai estar sujeito à ação de tensões tangenciais, e são essas tensões tangenciais que vão gerar aqui taxas de deformação, né, ou variação da deformação dos elementos ao longo do tempo. Então esse gama ponto é o shear rate, e aí que aqui eu tenho uma lei, por exemplo, a lei da viscosidade de Newton, que vai relacionar linearmente tensão cisalhante com taxa desse cisalhamento. Entre a tensão e essa taxa, eu tenho uma constante de proporcionalidade, que é a viscosidade dinâmica desse cisalhamento, que eu meço em Pascal vezes segundo, e que poderia ser pensada como um amortecedor. Quando a gente pensa em sistemas dinâmicos, massa, mola, amortecedor, a mola está associada a um deslocamento, a um kx, e o amortecedor a uma velocidade, a um cx ponto. Então aqui apareceu um gama ponto na frente de um coeficiente de amortecimento para modelar essa tensão que tem a ver com força. Isso aqui nada mais é do que a aplicação da lei da viscosidade de Newton. Eu acho que é claro ver que então eu posso pensar nesse cara como um amortecedor, a viscosidade. Se eu penso, por exemplo, num sólido elástico Hookeano, eu teria uma mola aqui, né? Um sólido ele tem elasticidade, ele tem memória, e essa mola estaria vinculada a um módulo de Young, e eu tenho a lei de Hooke, né? No regime de elasticidade ali linear, né? No qual G não dependa de gama. Estou aqui fazendo um monte de setinha aleatória, desenhar uma seta para cima, sei lá. Aqui eu tenho essa relação que é a lei de Hooke, né? O gama é deformação. Essa deformação ela é específica, então quando a gente tinha uma barrinha que a gente puxava, era um ΔL sobre um L0, então esse cara não tem dimensão. De tal sorte que a dimensão do módulo de Young já é Pascal, que é a mesma de tensão. Então tal igual a G gama, em que gama que é deformação, que é a lei de Hooke, é mais uma... Como é que eu posso colocar assim? Mais um argumento que eu posso utilizar para tentar entender ou pensar nesse caráter elástico de um sólido como algo que tem a ver com uma mola. Agora, o material viscoelástico, ele tem as duas coisas. Então esse aqui é um modelo de Maxwell, que a gente chama, que é um modelo muito simples para eu representar essa natureza que vai linkar características elásticas, viscosas, com deformações e taxas de deformação, com a tensão que eu aplico no material. Então se eu penso assim numa mola e num amortecedor em série, aqui está a mola para representar a característica viscosa do material, e aqui eu vou ter um gama ponto vinculado, que eu vou chamar de gama ponto viscoso, né? E aqui eu tenho a mola, que tem a ver com um G, com o módulo de Young, que seria uma rigidez, né, para essa mola, e com o gama ponto da parte elástica. O que eu sei é que o gama ponto é a soma do gama ponto da parte viscosa com a parte elástica. Eu posso pensar também em termos de gama, né? Gama é igual ao gama da parte viscosa mais o gama da parte elástica. Ou seja, a deformação total que esse elemento de Maxwell, que é o nome que a gente dá, vai experienciar é a soma da deformação da parte viscosa do elemento de Maxwell com a parte elástica desse elemento de Maxwell, né? E essas duas deformações vão dar o tanto que essa fibrazinha hipotética se deformou. Se eu derivo dos dois lados, então tem a mesma coisa para o gama ponto. O gama ponto vai ser o gama ponto viscoso mais o gama ponto elástico. O gama ponto viscoso, pela lei da viscosidade de Newton, é um tal sobre μ. E o gama ponto elástico, interessante, porque eu teria que pôr aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui para linkar esse cara, de tal sorte que o gama ponto da parte elástica ele envolve um tal ponto. E aqui que é uma coisa interessante, uma derivada da tensão. Tá? Então, para eu representar essa equação aqui do gama ponto total, eu vou pôr tal sobre gama mais tal ponto sobre G. E aqui eu teria então uma equação interessantíssima, que é a equação 5, em que a tensão mesmo ela tem uma componente μ gama ponto, que é a lei da viscosidade de Newton, e uma correção aqui, que vem com sinal de menos, e que depende das derivadas temporais dessa tensão tangencial que eu aplico no elemento de Maxwell, e de uma razão entre esses coeficientes que vão medir características materiais que tem a ver com viscosidade e com elasticidade. Essa razão que aparece. Tá? Olha que coisa legal. Então, essa ideia do modelo de Maxwell para representar características fundamentais das mais simples possíveis para um fluido viscoelástico, ela vai levar já a uma equação para tal que ela não é mais algébrica, mas diferencial, porque envolve uma derivada de tal. Tá? Então, isso aqui é o que está escrito, na verdade, nessa frase aqui. Não é mais algébrica e sim diferencial. Outra coisa interessante, como eu já falei também, é que nesse limite assintótico, em que essa razão, viscosidade por módulo de Young, é pequena, então esse cara tende a zero, né, esse
senhor aqui, na equação 5, então eu recupero a lei da viscosidade de tudo. O que é uma coisa muito boa, porque você tem um modelo, né, em que você, em algum limite, recupera essa lei e que tem uma correção ali a mais, é legal. Essa razão aqui, μ sobre G, a gente chama de tempo de relaxação do material. Ela tem dimensão de tempo. A viscosidade ela é Pascal vezes segundo. E o G é Pascal. Então, μ sobre G, que eu vou chamar de gama, é segundo. Tá? Então, isso aqui é um tempo de relaxação do material. Isso depende, por exemplo, no caso dessa solução polimérica de poliacrilamida, né, da concentração, do peso molecular desse material. Né, isso vai dar esse tempo no qual o material vai meio que responder à ação do flow. E é interessante porque a gente usa esse tempo em muitos contextos para definir um parâmetro físico adimensional que a gente chama de número de Deborah. Né? Deborah era um profeta do Velho Testamento que, segundo me conta o meu orientador, né, professor Francisco Ricardo, eu nunca li o Velho Testamento, mas ele me conta que esse profeta, ele dizia algo que até as montanhas escoavam diante dos olhos de Deus, né? Para falar dessa infinitude da escala de tempo de Deus. Ou seja, num tempo suficientemente longo, até uma montanha vai derreter ali. Então tá tudo meio que escoando. É só uma questão de escala de tempo. Por isso o número de Deborah, para esse parâmetro adimensional, que ele expressa uma razão entre o tempo de relaxação do material e um tempo do flow, um tempo característico do escoamento. Né? Eu posso ter ali uma solução de poliacrilamida escoando num tubo, mas a velocidade do escoamento, o número de Reynolds, ele vai ser, sei lá, vai ser tal que o tempo desse escoamento ele não vai, às vezes, dialogar com o tempo de resposta do fluido. Então é como se o flow visse sempre essa macromolécula ali enrugadinha. É muito lento o flow. Ele não tem velocidade ainda suficiente para gerar tensão tangencial suficiente para estirar essa molécula. Ele está lento, então ele sempre enxerga a moléculazinha enrugada. Então ele não vai ver nenhum efeito não newtoniano. Por quê? Porque as escalas de tempo do material e do flow vão estar desacopladas. Então Deborah tendendo a zero não é interessante. Deborah tendendo a infinito também não. Né? Deborah ordem 1, em que eu vou ter um acoplamento entre essas escalas de tempo, em que eu vou observar os efeitos não newtonianos viscoelásticos desse material. Tá? Uma questão aqui importante, e que agora vai motivar a parte final da aula de hoje, deixa eu ver aqui quanto tempo tem essa aula já. Eu estou falando há quanto tempo? Eu não sei há quanto tempo eu estou falando. Não tem aqui um cronômetro, não? Não tem. Eu achei que ia ter um reloginho aqui. Mas enfim, devo estar falando já há um bom tempo já, então vamos se encaminhar aqui para a parte de encerramento, que também tem mais um pouquinho para falar ainda, não vai ser tão rápida, que tem a ver com essa questão da objetividade da derivada temporal que eu vou utilizar para descrever essa minha equação diferencial para tensão. Né? A gente viu já que um princípio importante assim nesse formalismo constitutivo, isso já foi dito algumas vezes, é a questão da objetividade da equação constitutiva. Então, quando eu tenho uma equação constitutiva que descreve como o material se comporta, essa equação não pode mudar de cara se eu quero descrever esse material num outro sistema de referência, porque eu estaria falando que o material mudou, então. Né? É claro que as componentes mudam de valores, mas a forma da expressão não pode ter termo a mais, não pode aparecer coisa a mais nessa física que me descreve a relação tensão-deformação de um material, porque eu decidi ver esse material por uma outra perspectiva. E agora eu tenho uma derivada temporal aqui. Então a questão que a gente tem que avaliar agora é a objetividade de certos tipos de derivadas temporais, né, para a gente poder ver como que a gente vai representar esses tensores. E aí, nisso a gente vai utilizar essa ideia do começo da aula de coordenadas não ortogonais. Então aqui a gente está numa parte que é em busca de derivadas temporais objetivas. Tá? E aqui eu começo assim, fazendo uma brincadeira com a derivada material, que é o seguinte: eu suponho que tem um tensor de tensões e que ele é objetivo. E que ele varia no tempo. Tá? De tal sorte que, sendo objetivo, ele obedece essa lei de transformação. E aí eu vou usar minha derivada material para derivar esse tensor sigma'. Então eu teria que derivar isso daqui. Ora, como a derivada material ela apenas translada junto com as partículas fluidas,
e ela não gira junto, se eu estiver derivando com essa derivada esse produto de tensor ortogonal que multiplica o tensor sigma, a minha derivada temporal ela vai perceber o tensor ortogonal variando ao longo do tempo, né? Se eu estiver ali mudando continuamente o meu ponto de vista em relação à observação desse tensor de tensões. Eu estou girando aqui junto com as partículas e vendo essa tensão se manifestar, mas eu quero computar as variações percebidas no tempo em termos de um observador que está ali apenas transladando junto com o flow. Então a derivada material do tensor ortogonal é um Q ponto não nulo, de tal sorte que eu teria três termos aqui, ó, esse e esse, para representar, né, como esse sigma' varia no tempo usando uma derivada material. Esse surgimento de termos novos, ele leva a gente a concluir que não existe objetividade na própria derivada material. Então ela não seria uma boa candidata como derivada temporal nessa equação diferencial constitutiva para o tensor de tensões de um fluido viscoelástico que obedeça esse modelo de Maxwell. A ideia central aqui é que a derivada material ela não gira junto com as partículas em escoamento. Então ela percebe esse tensor ortogonal variar ao longo do tempo. Tá? E aí, o que a gente vai agora então tentar fazer é buscar derivadas temporais objetivas. Então, para isso, a gente vai considerar que num tempo inicial t0, eu tenho um arco, o t0 é o tempo inicial, eu tenho um arco ou linha material ΔX, que tem comprimento inicialmente arbitrário, mas ele é direcionado ao longo de um vetor AI. E nesse contexto, AI ele representa esse vetor dx já escrito numa base contravariante não ortogonal arbitrária. Então, se eu pego aqui a derivada material desse vetor dx, que seria um dv, e dv é o grade de v escalar dx, teria uma componente d e w, eu estou falando o seguinte, que esse arco material ele pode deformar e ele pode girar ao longo do tempo. Tá? Então, se dx está alinhado com uma base não ortogonal, que nesse caso eu coloquei como sendo contravariante, essa minha derivada material de AI, que é dx, vai ter que ser grade v escalar AI. Tá? Então eu tenho uma relação entre a derivada material, o grade v e essa base. Agora eu vou propor a existência de uma base covariante AJ lá em cima, de tal sorte, que a gente já viu isso aqui, que AJ escalar AI, isso vai ser um delta de Kronecker, delta IJ. Então nesse contexto, a minha derivada material desse produto AJ escalar AI, J em cima, covariante, e embaixo, contravariante, é no fundo a derivada material do delta de Kronecker, que é zero, porque são uns e zeros. Agora aqui eu posso aplicar a regra do produto e eu vou ter uma relação entre derivadas da base contravariante com derivadas da base covariante, e isso vai me gerar essa nova relação, que é a relação 7. Então vamos lá, eu tenho 6, eu tenho 7. 7 é uma relação entre derivadas materiais de uma base contravariante com as suas respectivas da base covariante. Isso é uma relação muito importante, tem um sinalzinho de menos aqui. Essa é uma relação fundamental, tá? Que a gente vai usar aqui bastante na dedução. Então, se eu pego 6 e taco em 7, eu vou ter aqui, no lugar de dAI dt, que é isso daqui, ou então melhor, posso multiplicar por AJ aqui, para aparecer esse termo aqui, eu vou ter o seguinte, AI escalar dAJ dt igual a menos AJ grade de V escalar AI. Estou usando aqui 7 em 6, tá? Beleza? Aí escalar dAJ, que é esse cara aqui, ó, passa sinal de menos para o lado de cá, vai ficar menos AJ, e aí esse dAI dt, lá por 6 é grade de V escalar AI. Eu posso pegar esse cara e mudar aqui a ordem, aparecer aqui menos grade de V transposto, escalar AJ, tá aqui. E aqui, como apareceu aqui um vetor e aqui outro vetor, e aqui um escalar entre eles, eu posso também mudar a ordem aqui, porque é um produto escalar, vai ficar AI escalar menos grade de V transposto, escalar AJ. E aí, eu posso pegar isso daqui então, e juntar com o que eu tinha aqui, para concluir quem seria a derivada material
da base covariante, né, que é DAJDT. Então, enquanto para a base contravariante eu tenho grade V escalar aí, como derivada material, para a base covariante, cara, dar uma aula dessa é muito fácil tu se confundir. Eu estou fazendo um esforço grande. Se eu me confundir em algum momento com base covariante ou contravariante, eu peço desculpas, tá? Então aqui eu teria essa minha representação da derivada material da base covariante, que é que está lá em cima. Beleza? Equação 8. Agora a coisa vai ficar interessante. Eu vou considerar... Já acabou a minha água assim faz tempo, tá? Só aquele restolho, velho. Eu tô com sede, eu fico matando uns golezinhos finais. Tem um último gole aqui que eu vou deixar para o finzinho da aula. Então agora eu vou considerar um tensor sigma arbitrário, que vai ter componentes dadas em um sistema de referência fixo no espaço, E1, E2, E3, que não giram e nem se deformam junto com o corpo. De tal sorte que se eu pego as projeções sigma kj do tensor sigma, isso seria uma pré e uma pós-multiplicação por EK escalar EJ, né, e derivo, usando a derivada material, esse cara dos dois lados, eu teria isso daqui. A derivada material de kj, das componentes do tensor sigma nesse sistema canônico ortonormal, como sendo a derivada material desse produto. Eu abriria esse cara em três termos, mas esse vetor, esse sistema canônico, ele não está girando junto com o corpo, né, então ele está fixo lá, de tal sorte que ele não varia no tempo. Né, então a derivada material de EK e de EJ ela é zero, de tal sorte que eu teria só isso daqui. Ó. EK escalar, a derivada material, escalar EJ. E a gente já viu que isso aqui não é objetivo. Porque a derivada material não é capaz de girar junto com o corpo, nem deformar, ela só translada. Então, só para mostrar que essa pré e pós-multiplicação do meu tensor num sistema de referência seguida pela derivação com relação ao tempo, usando a derivada material dessas componentes, ela me leva a essa soma de três termos, que vem de uma regrinha do produto, e que, pelo fato desse meu sistema estar meio que paradão, fixo, ele não gira junto, não deforma, não translada e tal, eu não vou ter essas componentes. Mas, se eu tivesse aqui usando um outro sistema, que não seja o canônico, que está variando no tempo, que essas bases estão girando, transladando, eu teria termos a mais, né, quando eu fosse computar a derivada material das componentes desse tensor expressas nesse novo sistema de base. Vão acompanhando aí a ideia. Então agora é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar agora esses setores de base, A e I0, que não são ortogonais necessariamente e que são convectados, rotacionados e deformados junto com as partículas materiais. Ontem à noite, quando eu estava preparando essa aula, assim, eu até anotei essa coisa de azul aqui pequenininho para ser um lembrete para mim mesmo, porque foi como eu pensei na hora para ficar mais didático. Eu escrevi o seguinte, que é como se esses novos vetores de base tivessem uma certa malemolência para responder ao movimento, transladando, girando e deformando junto com o corpo, para perceber o que esse cara está experienciando. A palavra malemolência me pareceu muito didática nesse sentido, né, para falar que esses caras teriam derivadas temporais não nulas, como é o caso aqui. Então aqui embaixo, assumindo essa base não ortogonal, para eu representar as componentes do tensor sigma nessa base, eu faço aqui a minha pré e pós-multiplicação, a projeção. Isso aqui seriam as componentes de sigma na base A, na base A0, e a derivada material das componentes de sigma nessa base 0, que é isso daqui, ela agora envolve três termos, mas eu não vou zerar esse termo, nem esse aqui. Vou manter lá. E vou assumir que essa base não ortogonal seja uma base contravariante, por exemplo. Depois, para casa, eu quero que vocês assumam que ela é uma base covariante, vai chegar num lugar um pouquinho diferente. Mas assumindo que seja uma base contravariante, e utilizando 6, que está aqui 6, ó, a derivada material da base contravariante, vão aparecer gradientes de velocidade ali, eu posso então representar essa derivada material das componentes desse tensor de tensão nessa base, dessa forma aqui, ó. Então apareceu um grade V aqui, apareceu um grade V aqui no lugar das derivadas materiais. Aqui eu vou fazer um certo artifício para transpor aqui a ordem, apareceu um transposto, mudar. E aí no final eu posso escrever que a derivada material, olha que legal, desse tensor sigma, nessa base 0 contravariante,
ela vai dar a pré e pós-multiplicação de algo maior do que apenas a derivada material, mas uma correção que envolve grade V e grade de V transposto para eu escrever essa variação no tempo percebida por uma partícula material nesse sistema, né, de base, de referência, que agora translada, gira e se deforma junto com o corpo. Então, dessa equação 9, a gente define aqui as derivadas que a gente chama de oldroide baixa de um tensor, faltou aqui sigma, né? Tensor sigma, tcharam, correspondente à taxa de variação temporal do tensor, percebida por um observador que translada, gira e deforma-se junto com as partículas materiais. Então esse termo aqui, que aparece nesse colchetes, eu vou dar um símbolo para isso e vou definir esse cara como uma derivada oldroide baixa. Então aparece um delta em cima. Isso aqui é uma outra forma também de eu representar um delta diferencial mais dt, para falar que a derivada oldroide baixa, na oldroide alta seria um menos, e esse cara vai ser a derivada material mais essa correção aqui. Então agora, eu cheguei num novo tipo de derivada temporal, até mudei o símbolo, e essa derivada, ela envolve a derivada material, mas ela envolve uma correção aqui. Quando eu penso no gradiente de velocidade, eu estou pensando em deformação ali. Mais do que isso, estou pensando em deformação e rotação, porque o grade V ele tem uma parte simétrica, que tem a ver com deformação, e uma parte antissimétrica, que tem a ver com rotação. Então eu estou pensando em deformação e rotação como efeitos que eu vou somar para corrigir o que apenas a derivada material está fazendo. E a derivada material ela tem que ser interpretada como uma derivada temporal que apenas translada junto com as partículas. Então, se as partículas materiais deformam, se giram e transladam, essas correções aqui, que surgem, né, quando eu vou representar essa variação no tempo, usando um sistema de base contravariante, né, com vetores não ortogonais, isso vai levar a percepção da variação com relação ao tempo, daquela quantidade, no caso tensores, tensões, de acordo com o observador que gira, translada e se deforma com as partículas materiais. E aí temos alguns para casa, para a gente poder consolidar esse assunto, e vai dar um trabalhinho para casa, galera. Então vamos lá. Primeira delas, eu quero que você mostre a objetividade da derivada oldroide baixa. Você vai ter que ver a objetividade do gradiente de V. Tá? Essa é uma dica para isso, para você poder chegar lá aonde tem que chegar. E do grade também de V transposto. Tá? Então, teve já um exercício para casa para a gente mostrar que o tensor de tensões de Navier-Stokes é objetivo. Acho lá no começo do curso, né? Para mostrar que o tensor D ele é objetivo, apesar do tensor grade de V não ser. Então, algo mais ou menos nessa linha que você vai usar. Agora, no caso 2, na segunda tarefinha, você vai assumir que essa base não ortogonal, que translada, gira e deforma junto com as partículas, ela vai ser uma base covariante. Nesse caso, então, mostre que eu vou ter um outro tipo de derivada, que eu chamo de derivada oldroide alta. Aparece um sinal de menos aqui, que é um outro símbolo para esse cara, delta menos sigma dt. E aqui eu tenho um sinal de menos também, aqui aparece o transposto, aqui não, muda alguma coisinha na ordem. Então mostre que se eu uso uma base covariante lá em cima, eu chego nisso daí. Isso aqui é bem fácil de mostrar. Também mostre a objetividade da derivada oldroide alta. Ou seja, eu tenho duas derivadas temporais objetivas agora, que eu posso usar como candidatas para representar, por exemplo, a equação diferencial, que não é mais algébrica, mas sim diferencial, do tensor de tensões de um fluido, por exemplo, viscoelástico. Essa equação que envolve derivadas temporais do próprio tensor de tensões. E eu quero que você mostre que quando a base é apenas translada e gira, mas não se deforma com as partículas materiais, eu tenho essa outra derivada, que eu usei esse símbolo, assim, esse D esquisitão, que aparece aqui, que tem a ver com a derivada material, mas algumas correções que dependem apenas do tensor W, que eu chamo de derivada corrotacional ou derivada de Jaumann, e mostra que esse cara também é objetivo. Então eu tenho três derivadas objetivas: oldroide alta, oldroide baixa, derivada corrotacional ou de Jaumann. Tá? Finalmente, eu quero que você busque na literatura artigos científicos voltados a essa reologia ou modelagem também computacional de escoamentos de fluidos viscoelásticos que utilizem na sua fundamentação teórica alguma
dessas derivadas em seus modelos constitutivos. Pode ser trabalho de experimento, de simulação, tanto faz. Para a gente meio que consolidar e ver ali aonde esses caras aparecem na literatura quando a gente pensa em aplicações já da mecânica dos meios contínuos. Ufa, cansei, sobrou aqui ó, um gole da minha água. E com essa parte aqui eu queria então encerrar a aula de hoje. Espero que tenham entendido esse assunto, que tenham conseguido sacar, né, a beleza que existe por trás dessa discussão. E a gente se vê numa próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera!